pessoal. Eu estava agora no ar, aqui na Rádio Inverso. Avisei que eu ia entrar logo na sequência, não consegui entrar logo na sequência, tive que terminar algumas coisinhas. Aliás, enquanto eu falo com você, eu vou terminando algumas coisinhas, porque sempre quando o programa sai do ar, eu subo o programa para o site da rádio e para o Spotify. Eu não fiz isso ainda, e se eu fizesse ia levar mais alguns minutos, então eu pretendo ir conversando contigo, como se você estivesse aqui na minha mesa e a gente estivesse fazendo isso juntos, tá? Então, quando eu estiver olhando aqui um pouco para o lado é porque eu estou subindo o programa, isso é coisa relativamente rápida, e aí eu consigo dedicar a minha atenção completamente à transmissão da live. Antes de tudo, eu quero agradecer quem veio, porque eu chamei, né, na rádio. A gente terminou um programa agora de pouco mais de 1h30. Deixa eu salvar aqui mensagens. Hoje é dia 21/7/23. E foi bem especial, sabe? Geralmente na sexta-feira, é engraçado isso, eu já comentei. O programa ele tem outro ritmo. Não por mim, mas pelas participações mesmo. Eu sempre estou preparado na sexta-feira para ter um ritmo um pouquinho mais lento do programa. Isso quer dizer menos interação, mais música. Isso vai dando oportunidades interessantes, né? Hoje, por exemplo, uma das últimas participações, a Ana Cláudia perguntou sobre Legião Urbana. Qual a minha opinião sobre Legião Urbana? Isso é um negócio legal, assim, que dificilmente me perguntam, né? O que você acha dessa banda, ou dessa música, ou desse artista e tal? Eu preciso pensar no nome do programa para hoje. Essa é a hora de salvar o programa aqui. Alguém que está aí, eu sei que tem gente que estava ouvindo o programa hoje, quer me ajudar? Quem ouviu o programa de hoje, eu sempre dou um nome que seja coerente com o espírito daquele programa naquele dia. Aí eu paro, penso um pouquinho, geralmente eu faço logo na sequência do programa que está fresquinho. Eu vou olhar aqui, eu não vou salvar ainda, vou ver se alguém me sugere o nome, né, para o programa. Enquanto isso está salvando aqui, deixa eu puxar aqui para o site da rádio também, estou quase terminando, só falta saber o nome do programa. E aí a gente conversa com mais calma. Mas estava dizendo que na sexta-feira o programa geralmente tem um ritmo um pouquinho diferente. Onde é que está aqui? Aqui. E boa, Thelma, pipocas. Gostei. Vai ser pipocas, só pipocas, em vez de pipocas da vida. Gostei, obrigado. Achei bem legal. Por que pipocas, né? Porque eu li o texto do Rubem Alves agora há pouco, 21/7/23. E o nome do texto é Pipocas, e o texto comparava a evolução das pipocas, que a princípio eram milhos duros e sem nenhum proveito, milhos que deram errado, porque a gente quer comer e morder o milho, mas que passando pelo processo do fogo, elas se transformam em flores, como ele descrevia, saborosas, divertidas, e a comparação era justamente essa: enquanto a gente não passa pelo fogo das experiências, das dores da vida, a tendência é que sejamos sempre piruás, a expressão que ele usava, fazendo referência à expressão usada em Minas, que é aquele milho duro, resistente, quebra-dente. A gente é assim muitas vezes, né? Nós achamos que o nosso jeito de ver a vida, a nossa fórmula da vida, o nosso jeito de ver o mundo é o melhor e jamais pode ser alterado. Mas a vida, felizmente, ela não se importa muito para aquilo que a gente pensa. Pipocas, estou salvando aqui. E trata de permitir, pipocas, que o fogo, né? Que as experiências dolorosas tantas vezes façam o seu trabalho. Peraí, 21, aí já vou salvar para o Spotify. E é muito legal essa comparação que o Rubem fez. Então vamos usar o nome de pipocas no programa de hoje. Está quase salvo já no Spotify. Salvei. No Spotify já está disponível. Agora no site da rádio, é bem rapidinho também, tá? Eu não quero ser mal educado, as pessoas estão aí, eu estou olhando aqui para a câmera, mas só para eu terminar isso, para também não ser mal educado com quem está ouvindo na rádio, está acostumado a logo que o programa termina ter acesso ao conteúdo que acabou de ir ao ar, ainda fresquinho. Então você tem no site da rádio e no Spotify. No Spotify já está disponível. No site da rádio estará disponível em 1 minuto. Espera aí, mensagens.
21/7/23, pipocas. Pipocas e piruás eu vou botar. Pipocas e piruás, fica mais legal. Vou atualizar o nome do Spotify também. Pipocas e piruás. E a gente já conversa sobre os livros e tudo mais. E eu quero ler os comentários, quero interagir aí também. Eu nunca faço live essa hora, né? Aliás, é difícil eu fazer live, viu? As últimas lives que eu fiz foram as lives do Éden, que terminou agora há pouco, a gente vai falar sobre isso. Mensagens, 21/07/23. E agora eu estou salvando para o site da rádio. Pipocas e piruás. Boa. Aliás, por falar em rádio, eu sei que está no ar o programa do Antônio Pereira, né? Mas é um programa antigo, assim, foi uma confusão. Ele se confundiu, me mandou um programa antigo, ficou antigo, hoje ele não vai poder gravar novo, e aí eu deixei, vi que já estava esse no ar. Deixa eu só atualizar o nome do Spotify e aí acabou. Então, quem está ouvindo a rádio e ouve o programa que já foi ao ar há 2 semanas, eu acho, do Antônio, é por isso, tá? Pipocas e piruás. Piruas não, né? Piruás. Pipocas e piruás. Pronto. Atualizado no Spotify. Aqui no site da rádio. Só confirma se está tudo certo, porque eu desencano aqui do computador, tá? 21/7/2003. Só deixa eu ver se o áudio está certo. O dia... Você ouviu a vinheta nova da rádio, não? Aqui, beleza. Pronto. Acabou. Agora está tudo certo. Agora sim. Programa atualizado no site da rádio. Programa atualizado no Spotify. E é isso. Vou mostrar a vinheta nova. Antes da gente continuar a conversa, deixa eu mostrar para quem não viu. Você gostou ou não? Acho que vai dar para ouvir aí. Chama Nada Se Repete. É assim, ó. Vou voltar aqui. Opa. Cadê o volume? Vou achar em outra plataforma. Agora sim, ó. Essa vinheta nova da rádio aqui, ó. O dia tem 24 horas. Do primeiro minuto, logo após a meia-noite, até o segundo final, às 11h59. 24 horas. 1440 minutos. 86.400 segundos. E nenhum segundo é igual ao outro. Nesse momento, no mundo, existem mais de 8 bilhões de pessoas. Cada uma com sua perspectiva única. Suas importâncias. Seus sonhos. Seus medos. Seu jeito singular de experimentar estar vivo. E nenhuma pessoa é igual a outra. Em cada segundo, uma pessoa nasce. No segundo seguinte, outra morre. E a vida presente no agora, dando e tirando, variando entre sombras e luzes, manifestando no movimento do tempo a singularidade da existência. Nada se repete. Não somos os mesmos do segundo anterior. Não somos os mesmos. Mas alguns segundos passaram. Outros virão. Em que ponto da vida estamos? Que momento é esse que chamamos de agora? Nenhum segundo é igual ao outro. Nenhuma pessoa é igual a outra. Nada se repete. A vida tem muitos sentidos. Nada. Uma pessoa nos repete, uma experiência nos repete, um dia nos repete. A gente acha que hoje é sexta-feira, já houve tantas outras, né, sextas-feiras, mas isso é só o nome que a gente dá. Esse dia é um dia único, inédito. Esse cara, que talvez você conheça à distância, pelas redes, pela rádio ou pessoalmente, eu não sei, não é o mesmo. Não é o mesmo que acordou, não é o mesmo que abriu o programa agora há pouco, nem o mesmo que abriu essa live. Gradualmente, lentamente, sensivelmente, assim como tudo no mundo, tudo na vida, desde sempre, eu não me repito. Eu posso repetir as minhas palavras, eu posso repetir os meus tratos, eu posso repetir as minhas ideias, mas essa é uma tentativa mental minha, até para tentar algum tipo de previsibilidade, de segurança, é normal isso. Mas eu tenho consciência de que a gente não é o mesmo. Por isso, essa vinheta foi feita pensando nisso.
segundos estão passando, os minutos estão passando, o ano está passando, a vida está passando, a vida está passando, né? A vida está passando. E a gente não é o mesmo. E eu acho que só essa consciência já deve valer alguma coisa. Só isso. Não é necessário ter respostas, explicações, definições, certezas, porque não temos, nunca teremos certezas absolutas de nada, a não ser que nada se repete. E uma vez que eu entenda que nada se repete, eu reconheço que a não repetição é uma oportunidade. Porque por alguma razão, eu que não me repito, acordei hoje. E tendo a fazer as coisas sempre igual. Como na música do Chico Buarque. Eu tomei meu café, vim aqui para a rádio, já fiz uma coisa diferente, estou fazendo a live aqui, que é um negócio que eu não tenho muito hábito de fazer. Ou melhor, eu tentarei não me repetir na vida, especialmente no meu olhar. Eu sempre digo assim que tem tantas possibilidades para tudo, para tudo. Nada é uma coisa só. Cada acontecimento, cada resposta que você sente a necessidade de dar diante de um problema, de uma questão da sua vida, ela pode ser uma resposta certa ou errada, mais ou menos, enfim. De qualquer maneira, ela é uma entre bilhões de possíveis respostas que você poderia dar. E do que eu me baseio? Porque as situações que a gente vive, aquilo que nos demanda respostas, é experimentado hoje por muita gente. Foi experimentado por tantos outros e será experimentado por muito mais. E cada um desses vai dar uma resposta diferente, ainda que ligeiramente. Se existem bilhões de possibilidades de jeito de responder à vida, inclusive as dores, inclusive as dificuldades, inclusive os problemas, inclusive as alegrias, enfim. E se eu estou em constante processo de modificação, e eu não estou dizendo que é para melhor ou para pior, eu só estou mudando. Sempre. Né? Então por que não tentar alargar a minha expectativa e expandir a minha consciência de entendimento da vida? Eu terminei o programa de hoje comentando uma questão e falava sobre o trecho do Éden. Vou entrar sobre isso já que eu propus falar também um pouquinho sobre o Éden. Nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo não é parcial. É o subtítulo aqui do livro. Na verdade, esse trecho é extraído de um diálogo que está dentro do livro. E para mim isso é tão básico e tão fundamental para entender as coisas, né? Toda visão é parcial. Eu posso tentar ser o mais abrangente possível em relação a qualquer assunto. Posso estudar em relação ao assunto e falar com propriedade, seja lá qual for. Mas eu ainda continuarei sendo parcial. Eu ainda estou falando sobre a ponto de vista de um ponto. Eu posso me basear em toda a literatura, em tudo que se conhece sobre determinados assuntos, tudo. Mas ainda assim, se eu vier com essa presunção, ela vai ser filtrada pelo ponto que sou, pelo indivíduo que sou. Baseado nas minhas experiências, nos meus significados, portanto é uma visão fragmentada porque eu não ocupo todos os espaços. Eu não estou em todos os lugares. Eu não sei todas as coisas. Eu não conheço todas as histórias. Eu posso ter uma opinião em relação a você e dizer, olha, você é isso, aquilo, né? Você poderia melhorar aqui o assado. Mas eu não conheço toda a sua história. Eu não conheço você por completo. Eu conheço lapsos, sinais, lampejos, demonstrações cotidianas. Eu posso ter mais ou menos sensibilidade para perceber e posso falar uma coisa ou outra que seja mais ou menos apropriada, mas nunca haverá explicações satisfatórias se a visão do todo ainda é parcial. E só quem pode se aproximar dessa visão do todo da sua vida é você mesmo, não sou eu. Nesse processo de consciência, de abertura, de entendimento de que tudo se renova, nada se repete. Hoje não é mais uma sexta-feira, é no calendário. Hoje não é mais um dia 21 de julho, é no calendário. Mas hoje é mais uma experiência, que poderia ser chamada de qualquer outro nome, que poderia ser experimentada a partir de qualquer outra perspectiva. Já houve muitas sextas-feiras e nenhuma se repetiu. Então eu proponho que a gente siga nessa sexta-feira e nesse fim de semana com essa consciência. Nada se repete, ainda que as experiências aparentem ser as mesmas. Nada se repete. Deixa eu ler. Eu vi que tem umas coisinhas. Deixa eu botar meu óculos aqui. Eu não gosto de botar meu óculos com a câmera ligada porque fica refletindo, né? Fica meio esquisito. Mas paciência. Para ler aqui é melhor. Não ouvi a rádio, passei a noite com febre. Você melhorou, Egli? A Egli participou ontem, né? Falou sobre uma gripezinha, quer dizer que evoluiu para febre. Se cuide, tá? Os programas estão disponíveis depois
para você ouvir. Fique bem, tá bom, Egli? Pipocas da Vida, a Thelma me sugeriu. Eu tô lendo só os comentários, tá? Espera aí. Eu mexo com o maior cuidado aqui para não tirar do ar. O Iromar, nosso querido amigo que nos ouve da Bélgica. Bom dia a todos, que vinheta maravilhosa. Como tudo que acontece por aqui, sempre muito relevante, nos faz viajar em voos cada vez mais altos e leves. Que bom que você gostou, ô Iromar. Estará presente na nossa programação direto, tá? Fotografando por Amsterdã. Que linda a vinheta, que bom que você gostou aí em Amsterdã. A Joana Rodey, bom dia, linda vinheta, obrigado, Joana, que bom. Tá na rádio direto, tá? Ela entrou hoje e vai permanecer. A Egli vai melhorar, tal, passou uma noite, poxa, fique melhor, cuide-se, tá bom? Essa é uma época de gripes, né? De essa mudança de tempo, friozinho e tal. Fique bem, tá bom, Egli? Eu fiquei de comentar rapidinho sobre o Éden, o Clube do Livro que terminou e o Clube do Livro que vai começar. O Clube do Livro que terminou foi uma viagem de mais um mês nesse livro aqui. Esse livro eu lancei em 2011 e é um livro muito especial. Quem acompanhou entendeu alguns movimentos até quase autobiográficos. Eu me baseei muito na minha experiência, especialmente naquele tempo, né, para construir personagens. Obviamente que não é fiel, é uma outra história, um outro personagem, uma outra situação, não é uma história pessoal. Mas alguns elementos eram, e esses eu fui compartilhando nesse tempo que nós tivemos de troca, e pouco mais de um mês pelo WhatsApp. E para mim, eu falei sobre isso na rádio hoje, foi a oportunidade de revisitar um livro que eu escrevi já há tanto tempo, e que é importante ainda para mim, mas enxergar o livro a partir de outra perspectiva. Porque quando eu escrevi o Éden, que foi lançado em 2011, então eu escrevi entre 2009, 10 e tal, já faz mais de 10 anos, muitas coisas mudaram na minha vida, na minha postura, no meu entendimento, no meu olhar. Afinal de contas, nada se repete, né? Então, eu fiquei feliz de poder, tanto tempo depois, revisitar esse cenário, esses significados, essas situações. Por exemplo, o Gabriel, que era o filho do Ed, né? Tinha 5 anos, que é a idade que o meu filho, que hoje tem 20, tinha quando eu escrevi. E o Gabriel, menininho, filhinho do Ed, ele é baseado em muitas coisas do Flavinho e tal. Daquele tempo, o Flavinho de hoje é outro cara. Eu também, nada se repete, tudo se renova. Mas o pilar, o direcionamento, isso se manteve. E tem muita sabedoria ali, muito diálogo entre Ed e Anjo que eu já não me lembrava e que fez sentido para mim. E essa é uma preocupação que eu mantenho em tudo que eu faço, desde lá do começo do blog, passando pelo canal do YouTube, que eu vou voltar ao canal do YouTube, depois eu vou falar sobre isso, livros e tudo mais, rádio e tal. Eu tento manter uma coerência que não é a coerência estática do piruá, da pipoca, como a gente falava agora há pouco. Mas é a linha de coerência, é o sentido pelo qual eu faço as coisas. Eu não preciso usar a mesma linguagem de 10 anos. Eu não preciso pensar a mesma coisa de semana passada. Eu não sou portador da palavra de Deus, imutável, e eu vou aqui repetir as mesmas coisas o tempo todo, porque eu não acredito assim. Eu acho que palavra de Deus é a palavra da vida. E cabe a mim a capacidade de me atualizar aquilo que a vida está dizendo para mim o tempo inteiro, para que eu não seja piruá e vire pipoca. Então, palavra de Deus, para mim, é a palavra do vento, é a palavra da dor, é a palavra do amor, é a palavra do caminho que eu tenho feito ao longo da minha vida. E eu tenho tentado escutar e reproduzir com as minhas palavras. E as minhas palavras, como eu sou relativo, também são. Eu acho muita presunção quem senta diante do microfone para falar a palavra de Deus por mim, filtrada por mim, o meu olhar, as minhas experiências, os meus contextos, as minhas impressões. Eu. Acho que esse movimento tende a tornar as pessoas arrogantes ou vaidosas. Então a palavra de Deus, se quiser dar esse nome, é aquilo que eu nem chamo como tal. Sabe? Uma criança, um mendigo,
Ou uma pessoa que eu não espero nada, um político, pode ser portador da palavra de Deus sem essa pretensão. Uma vez que seja alguém que pretende ter a verdade, aí já perdeu, Então isso me torna mais sensível, né? E mais aberto para esse movimento, como eu dizia, do tempo e dos aprendizados. Então no Éden, e nesse processo de revisitação, isso ficou muito claro para mim, assim, poxa, que bom, que ainda faz sentido, que bom, que eu ainda, se eu fosse escrever de novo o Éden, eu escreveria em alguns poucos pontos, com talvez outra linguagem, outras expressões, mas não alteraria a natureza daquilo que está ali. Então esse foi um movimento muito legal para mim e adicionado dos comentários de pessoas que eu não sabia, que eu não conhecia e que vieram me falar sobre coisas muito legais que o livro promoveu em momentos peculiares, difíceis das suas vidas, então fez mais sentido ainda. Eu não estou aqui para vender o livro nem está mais à venda, eu só estou aqui compartilhando mesmo a experiência, até porque o livro está de graça no Spotify. Se você botar o Éden, Flávio Siqueira, aí você vai ter o livro inteiro, as 200 e quantas páginas que eu já lembro, 282 páginas lidas por mim, né? De graça, no Spotify. Mas agora eu estou entrando num outro momento, que é o Clube do Livro Mensagens que Chegam pela Manhã. A data já foi divulgada no grupo, que é dia 7 do mês que vem. Uma segunda-feira que vai começar. E o Clube do Livro do Mensagens, aqui, ó, vai ser uma troca diária de textos desse livro aqui. Diário mesmo, inclusive domingo, né? Porque geralmente os outros clubes não funcionam domingo. Esse vai ser durante 30 dias. Então eu vou, nesse microfone aqui, eu vou ler e vou compartilhar olhares, extensões, aprofundamentos de cada texto lido e enviado em áudio, num áudio curto. Não quero passar muito, 5 minutos, não é uma coisa pesada, né? Para que as pessoas possam receber diariamente no WhatsApp. Então, o Mensagens que Chegam pela Manhã vai ser tema do próximo Clube do Livro. Para você participar, é necessário se inscrever, e essa inscrição é feita no site da rádio, radioinverso.com. Se você clicar no site, você vai ver alguns bannerzinhos, Mensagens que Chegam pela Manhã, clica nele, vai ser direcionado para a área de inscrição. Ao se inscrever, você vai, depois de 1 ou 2 dias, vai ser direcionado para um grupo de WhatsApp. Não se preocupa, porque vai começar no dia 7, então você vai ser direcionado para esse grupo. Por enquanto, o grupo não está aberto para interação, a exemplo do que houve nos outros clubes do livro, mas depois vai estar. E aí, quando estiver, a gente começa a interagir, né? Eu e você e todos que estiverem desse grupo, e a partir dos textos. E eu vou enviar os áudios, e aí as pessoas, obviamente, têm total liberdade para comentar, para perguntar, para aprofundar, para estender. Isso aconteceu muito no Clube do Livro do anterior, que terminou agora, do Éden, e no anterior ainda, com o livro do Rubem Alves, O que é a Religião. Então, tomara que você venha. Essa é uma ferramenta que eu tenho desenvolvido com muita alegria para gerar essa aproximação, para criar um conteúdo um pouco mais direcionado, um pouco mais exclusivo, a partir do Clube do Livro, Mensagens que Chegam pela Manhã agora, tá bom? No site da Rádio Inverso você pode fazer isso. Eu comentei mais cedo sobre o YouTube. Eu não encerrei o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube continua. E tem muitos inscritos, mas ele está parado. Ou parado não, mas está se mexendo muito pouco. Eu tenho feito poucas coisas ali no meu canal. E é engraçado, né? O canal do YouTube começou... Eu comentei sobre isso na rádio essa semana. Porque quando eu saí de São Paulo, e parei de fazer rádio em São Paulo, isso em 2009, e vim para o Rio Grande do Sul, a internet estava começando a se desenvolver, tal, e aí eu fiquei fascinado com essa possibilidade de comunicar, porque eu sempre trabalhei com isso, o que eu gostaria de falar. Eu gosto de rádio, eu amo rádio, eu não tenho nenhum problema com isso, mas nas rádios que eu trabalhava até então, a minha limitação era uma limitação comercial, era uma limitação de linguagem daquela própria emissora, de proposta artística, o que é obviamente correto, né? Agora, na internet eu não precisaria me limitar a isso. E tem um negócio que eu sempre gostei, sempre me chamou a atenção, que é a criação publicitária. Eu sempre achei bonito, especialmente aquelas que são criativas, não como uma ferramenta de venda,
mas de linguagem e de expressão artística. Tem grandes caras aí, como o Washington Oliveto, por exemplo, para citar um, que criou peças maravilhosas, né? Então isso sempre me atraiu, mas pessoalmente eu acho que eu não me sentiria à vontade de direcionar aquilo que eu tenho de potencial criativo somente para vender produto. Nenhum demérito para quem faz isso, tá? Eu só estou falando de mim, eu não estou criando uma verdade aqui. Pessoalmente, eu sempre considerei assim, poxa vida, eu sinto que eu tenho alguma sensibilidade para produzir algum tipo de comunicação que nasce daquilo que eu vejo, daquilo que eu sinto. E eu não queria anular isso, porque é mais rentável vender sabão, vender cigarro, vender carro, vender pneu, vender mouse, vender, sei lá, qualquer outra coisa. E, repito, não há nada de ruim ou de mal nisso, mas eu estou falando de mim. Então, eu criei o canal de YouTube para criar vídeos, coisas que pudessem comunicar. E aí, no começo, eu acho que um dos primeiros vídeos não foi um vídeo criado por mim, mas foi um texto escrito por mim e dublado por mim e pelo meu filho, que era pequeno na época, que era o Envelhecendo em um Minuto. Esse vídeo viralizou. Durante anos eu recebia de volta esse vídeo, onde começa um rosto de um nenê, de um menininho. Um dia a gente vai envelhecer e tal, ele vai envelhecendo e a voz vai ficando velha e tal. E eu gostei de fazer aquilo, foi divertido. E a partir de então eu comecei a fazer algumas coisas, sabe? E na medida em que eu desenvolvia aqueles vídeos, aqueles projetos pro YouTube, e o retorno, que não era e nunca foi, né, financeiro, vinha, isso só me motivava. Vinha retorno de gente dizendo, e esses eram em maioria, caramba, isso me tocou. Isso me fez perceber ou pensar coisas que até então eu não tinha parado para pensar. Pô, que privilégio, né? Que legal poder usar a criatividade em favor disso. Por quê? Você quer salvar o mundo? Nada, não é isso. É aquilo que eu falo, quem me acompanha sabe disso. Você sabe a história da árvore? A árvore só é harmoniosa se ela dá o fruto coerente com aquilo que ela é. Se uma jabuticabeira quiser dar laranja, essa jabuticabeira vai sofrer e não vai dar laranja. E vai morrer. A jabuticabeira dá jabuticaba. E por que a jabuticabeira dá jabuticaba? Só porque ela é jabuticabeira. Eu posso amar jabuticaba. Você pode fazer doces, tortas, vender, suco, qualquer coisa. Mas não é por isso. A jabuticabeira não te dá jabuticaba. Ela não dá jabuticaba para o mercado vender, ainda que o mercado faça isso. Já que é assim, se a jabuticaba daquela jabuticabeira não for aproveitada e cair na terra, e nós, com a nossa visão mercantilista, disser, apodreceu, que pena, não será a visão da jabuticaba, da jabuticabeira, porque para ela a proposta é só produzir jabuticaba, só isso, ela é coerente com aquilo. Então aquilo que para mim apodrece, para a natureza não. A jabuticaba que caiu no pé, ela vai ser absorvida pela terra, ela vai ser alimento de animais, de pássaros, de insetos, e ela é aproveitada, então nada se perde. O problema é que a gente diminui a nossa importância somente para aquilo que eu vou ganhar. E o valor é só o reconhecimento dos outros. E hoje, com essa coisinha aqui, com rede social, com curtida, com... pior ainda, se eu não tenho não sei quantos de reconhecimento, de curtida, então não vale. Você imagina se a natureza pensasse assim? Se a jabuticabeira pensasse assim, a laranja pensasse assim, assim por diante. Talvez a laranjeira dissesse assim, eu vou produzir carne, porque carne é melhor, eu vendo por mais... Mas daria, conseguiria, deixaria de ser a laranjeira. E então a harmonia da natureza, que regula a vida no planeta, se desestabilizaria. Eu faço parte da natureza, assim como a árvore, assim como a jabuticabeira. E qual é a minha vocação? É aquilo que me faz encantar, aquilo que me atrai, aquilo que me vibra, né? Então por que não? Porque não dá dinheiro. Eu não quero ter pensamento assim, eu quero pensar como a jabuticabeira. E nessa perspectiva, nesse pensamento é que eu criei o meu caminho, no canal do YouTube, nos meus livros, na minha rádio. A minha rádio, que hoje é a minha principal ferramenta de comunicação, não é aqui, nessa coisinha aqui no Instagram, é a rádio, né?
Até porque isso é ruim, né? O ideal é ficar aqui, vamos fazer stories, o que está certo? Vou começar a botar uns vídeos meio sensacionalistas aqui, mas vou fazer comentários elevados para fingir que eu estou preocupado. Então vou pegar um cara dando tiro na cabeça do outro, põe aqui no meu canal e falo, veja o absurdo que a sociedade está se transformando, mas não é isso não, vamos ser conscientes. Mas eu aproveitei, né? Eu acho que isso enfeia, eu acho que isso diminui, eu acho que isso desvirtua a natureza de quem não se limita por essa tal reconhecimento, engajamento, remuneração. Com isso eu não estou dizendo que não é importante. Ganhar dinheiro é importante. Uma vez uma amiga me falou, já faz alguns anos, dizendo assim, poxa vida, você tinha que transformar isso, tal, dinheiro. Você tem problemas com dinheiro. E eu tinha dito a ela assim, não tenho. Quando eu recebo o meu salário, quando alguém me paga por algum trabalho meu, eu recebo. Eu não recuso, eu não tenho problemas, né? Eu acho que todo mundo, de alguma maneira, à medida de cada um, mas eu também gosto de algum conforto, claro, eu também penso em maneiras para, a partir do meu trabalho, ganhar mais dinheiro, normal. Mas não é esse o problema não é o dinheiro. O problema é eu submeter aquilo que em mim eu considero ser precioso. Pode ser que ninguém mais considere, ou poucos consideram. Tudo bem, né? Mas isso não vai diminuir o fato de que eu percebo em mim algo que eu considero ser precioso. E se eu considero ser precioso, a gente chama às vezes isso até de vocação, de dom, seja lá o nome que a gente dá, então eu vou submeter isso ao movimento da natureza, como fazem as jabuticabeiras e as goiabeiras e as laranjeiras. E eu vou deixar que esse fruto, às vezes apodrecido, né, sirva de alimento para a natureza e está dentro desse ciclo maravilhoso. Então eu tenho tentado me colocar nesse movimento. Mas eu comecei a falar sobre isso por conta do canal do YouTube. Com o tempo, espaços para essa proposta foram diminuindo. O YouTube foi se tornando cada vez mais uma ferramenta, eu costumo brincar, uma rede TV da internet. Então tem que ter um título sensacionalista, tem que ter um não sei o quê. Começou uma série de métricas e formatações que me desestimularam. E eu pensei, eu não vou ficar aqui seguindo isso. Eu sou meio chato para essas coisas. Quem me conhece sabe da minha rabugice. Eu sei o que tem que fazer. Eu sei que aqui no Instagram você também tem que fazer os marketing digital, 6.000 stories por dia. Aí eu vou estar aqui no meio da tarde tomando água e falar, vou fazer um story. Tomando água. Que delícia. Eu não consigo. Eu sei que dá certo, né? Mas eu não consigo. Aí a pessoa não pensa em outra coisa. Eu vejo às vezes pessoas fazendo story da criancinha correndo, o filho correndo. Poxa, veja o filho correr. Não se preocupa com o story do filho correndo. Story do sol o tempo inteiro, do céu. Poxa, veja o sol, veja o céu. Não precisa se preocupar o tempo inteiro com story. Mas é isso que dá certo. Então tá. Então eu vou dar errado. E aí eu vou criando caminhos inversos, caminhos próprios para manter a minha comunicação. Fazer um parênteses aqui, pode ser que alguém diga, poxa, esse cara é coisa de velho, né? E talvez até seja, eu não descarto que aqui também tem alguma dose de rabugice, tal, de verdade, né? De implicância, tal. Mas, enfim, me tira a espontaneidade de fazer. Então hoje, por exemplo, estou fazendo essa live. Estava aqui na rádio, pensei nisso na última meia hora do programa. Vou fazer, e eu vim aqui sentar contigo, conversar, e é por isso. Agora não me peça essa obrigação, mas a live, para dar certo, tem que fazer 3 lives por semana, mesmo que você não tenha o que dizer. Não, eu venho quando eu quiser. Não é assim que a gente se visita como amigo? Imagina um amigo chato. Já teve amigos assim, não? Olha, você tem que ser meu amigo, hein? Por que você não me ligou? Hã? Ó, eu tô com o meu WhatsApp aqui, você não me mandou a resposta? Eu te mandei uma mensagem faz 30 segundos, como é que você não respondeu? Olha, faz dias que você não vem aqui na minha casa, você tem que vir todo... Quem consegue manter uma amizade desse jeito? Pode até manter, por interesse, como as pessoas fazem aqui nas redes, o interesse de fazer o negócio dar certo, beleza. Mas perde a espontaneidade, perde a liberdade, perde a alegria. E para mim, esses ingredientes, espontaneidade, liberdade, alegria, são necessários para eu fazer qualquer coisa. Especialmente na medida em que eu me proponho a ser visceral, como eu faço aqui na rádio, como eu faço nos meus textos, e enfim, em tudo que eu falo. Então eu preciso desses componentes. Por isso eu não abro mão deles em troca de um algoritmo melhor, em troca de um engajamento melhor. Eu não abro mão. Agora,
com alegria, com espontaneidade, eu pensei, eu estava falando do YouTube, né? Um negócio que pode ser bem legal. Eu estou formatando isso ainda, mas é bem provável que aconteça. Até porque eu gosto do meu canal do YouTube. Eu tenho as mensagens que chegam pela manhã há anos. Só na rádio, as mensagens que chegam pela manhã têm 9 anos. Eu digo só na rádio porque antes da rádio, as mensagens que chegam pela manhã, daí que veio o título, vinham de textos que eu escrevia bem cedinho no computador, acordava 5 ou 6 e pouco da manhã, como eu ainda faço. Aí eu sentava no Facebook e escrevia. Hoje as pessoas não leem mais, né, nas redes sociais, mas naquele tempo liam. Isso me estimulava todo dia a entregar um texto, era uma entrega. E por isso eu passei a chamar, especialmente a partir de um dos textos, esse movimento de mensagens que chegam pela manhã. Depois isso virou o programa da rádio, depois isso virou o livro, né? E aliás, o livro, repito, Clube do Livro, Mensagens que Chegam pela Manhã, as inscrições no site da rádio, ou a vendinha aí. Esse livro, ele traz a coletânea desses textos, desse tempo, das mensagens que chegavam pela manhã no Facebook. Então, ele é especial por isso também. Mas enfim, aí eu estou pensando agora em talvez criar as mensagens que chegam pelo fim de tarde ou pela noite, num outro formato que, como comunicador, eu quero experimentar, que é o do YouTube. O Marcelo Abud, amigo querido, professor de comunicação, me falou essa semana em São Paulo sobre o YouTube estar cada vez mais aberto a áudio. Eu tenho algumas coisas, muitas coisas, inclusive em áudio no YouTube, mas eu estou pensando em trabalhar vídeo também. Como eu fiz no começo desse meu trabalho na internet durante muito tempo. Quantos vídeos, né? No YouTube, aqui também, enfim, quantos vídeos. Então, por enquanto eu não tenho ainda definido uma periodicidade, mas o que eu estou pensando em fazer, talvez a partir da semana que vem, uma vez por semana, uma mensagem que chega, eu não sei o horário, mas ou pela noite ou pelo fim de tarde, no meu canal do YouTube. Então vai ser mais ou menos como esse papo que a gente está tendo, uma live, uma câmera, e ao invés de fazer o que eu faço na rádio, né, eu farei no YouTube e aí sim eu espero, acho que esse é um dos meus estímulos maiores, com outro tipo de interação. A interação da rádio é muito boa e para mim é necessária, que é a interação de áudios que as pessoas mandam para o programa. Então as pessoas têm liberdade para falar, para contar suas histórias, para perguntar, para se expor, para dizer só bom dia, para não dizer nada, para discordar. Os áudios não são filtrados previamente, eles chegam e eu coloco no ar. E vou interagindo com essa sequência de áudios. Esse formato para rádio é perfeito, eu não quero alterar. No YouTube, talvez isso não funcione e eu vou estruturando esse formato na medida em que a coisa for acontecendo. Então, inicialmente, eu sei que tem o chat do YouTube, as pessoas vão precisar saber que o negócio está no ar para começarem a vir, para começar a interagir, mas eu acho que pode ser uma possibilidade boa de interação. Se não for, fica por isso mesmo. Mas talvez seja, né? Como foi a rádio. Eu, quando comecei a rádio há 9 anos, foi exatamente isso. Eu tinha uma certa desconfiança com rádio web, porque vindo do FM, né? É natural que eu visse com alguma desconfiança, até porque naquele tempo existia muita rádio pirata, eu via muita coisa parecida. Mas, pô, acho que não. Depois eu vi que eu estava errado, né? Quando eu comecei a desconfiar que eu estava errado, eu falei, deixa eu começar despretensiosamente, se der errado, deu errado. Igual a história do YouTube, vou fazer. Poxa vida, e hoje, como eu disse, a rádio é a minha principal plataforma, a minha principal ferramenta de comunicação, onde eu me sinto mais à vontade, onde eu tenho mais espaço, onde eu tenho mais condições de trabalhar sem essa pressão. Não, mas esse conteúdo não é legal, porque no videozinho tem que ter 12 segundos, e você tem que dançar, e tem que ter não sei o que. Eu não quero. Eu quero fazer esse movimento que o rádio e a literatura, e eu acho que são os poucos que fazem isso, em matéria de comunicação, que é trabalhar aliado com a imaginação. Aqui, agora, você tem a minha imagem, né? Talvez você esteja tentando ler que livros tem ali atrás, na prateleira, talvez você esteja pensando na minha malha, que está meio velhinha, coisas assim, né? Tem imagens. As imagens, elas conflitam
conflitam não, competem com a mensagem. Alguns podem dizer, a imagem pode adicionar, enriquecer. Eu acho que também, em grande medida, sim. Mas por tipo de mensagem que eu faço, hoje é necessário refletir, se enxergar, se aquietar. Eu acho que o áudio é melhor. A escutatória do Rubem Alves, aprender a ouvir. Então, os elementos do rádio me facilitam nesse sentido. E, obviamente, por ser a minha casa, onde eu estou desde os meus 16 anos, né? Então, é onde eu estou, é meu habitat. Isso não me tira das redes sociais, não me tira do vídeo, mas é onde eu me sinto mais à vontade. Mas vamos ver, no YouTube eu vou usar recursos de rádio também, eu vou estar aqui apresentando e tal, mas fazendo de outra maneira. Vamos ver, provavelmente nesse fim de semana, ou no começo da semana que vem, não sei ainda, eu faço uma live no YouTube para explicar tal. Mas como o YouTube está mais parado e aqui no Instagram tem mais gente, as pessoas que interagem um pouco mais diretamente comigo, eu achei melhor vir antes aqui para contar. Nem na rádio eu falei sobre isso ainda. E nos próximos dias eu vou estruturando melhor isso na minha mente. Mas eu vou avisar, tá? Avisarei aqui no Instagram, avisarei na rádio, basicamente nesses dois lugares, obviamente no YouTube, canal do Flávio Siqueira, é o mesmo lugar desde 2008, né? Para que a gente possa então se beneficiar dessa nova ferramenta de interação, de comunicação, para que eu também possa aprender. Para finalizar, né, daqui a pouco eu vou ler as interações aqui antes da gente ir embora, eu expus aqui até meu preconceito em alguma medida, minha rabugice com isso e tal, mas eu não posso também parar de aprender, de entender, de ver, e assim como eu já superei alguns preconceitos, como a própria rádio web, eu tinha preconceito até com o WhatsApp, até com o celular, que dureza, né? Então eu admito que eu também tenho alguma dificuldade com isso e alguma resistência que eu quero ir quebrando. Então, por isso, eu também, esse programa vai ser legal, tá? Deve começar na semana que vem, não tem data definida ainda, nem periodicidade, mas essa é a ideia e eu vou desenvolver isso nas próximas horas, nos próximos dias. Deixa eu ver aqui quem que tá aqui. Ah, Rodrigo, avisa na lista de transmissão. Boa, Rodrigo, eu vou avisar. Eu tenho uma lista de transmissão que eu pouco mexo, né? Às vezes, Rodrigo, deixa eu até te abrir aqui. Você sabe por que eu tenho mexido pouco na lista de transmissão? Porque eu fico meio sem graça. Eu vou explicar. A lista de transmissão eu tenho 4 listas de transmissão. Elas começaram na época da pandemia. E naquele tempo eu me propunha a diariamente mandar um áudio, né? Foi muito especial, foi muito legal. Depois eu parei. Aí eu me dediquei mais à rádio e tal. Clube do Livro e coisas do tipo. E por ter parado, eu fico pensando assim, muita gente da lista já desatualizou, já não quer mais, já mudou, já foi. E eu acho meio invasivo, uma vez que essas pessoas obviamente me deram os seus números, não fui eu que peguei de ninguém, não comprei número de ninguém, nada disso. Mas eu fico pensando assim, a pessoa está 2 anos sem receber nada, 1 ano e pouco sem receber nada, daqui a pouco entra eu lá, falando, a propaganda aqui, meu programa, tal. Eu acho meio chato. Eu cheguei a entrar algumas vezes para falar do Clube do Livro, mas eu vou com cuidado, eu vou com meio sem graça, talvez, Rodrigo, eu estou pensando nisso agora, eu acho que até vou fazer isso, viu? Você me deu uma ideia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar uma mensagem para cada uma das listas, dizendo, olha, eu estou pensando em reativar aqui a comunicação. Quem quiser, beleza, fique aí, estou avisando. Quem não quiser, fique à vontade para me pedir para sair. Aí eu vou ficar mais à vontade de seguir nessa interação. Mas vou avisar sim. Boa, obrigado por dizer. Quem mais? Eu achava que nunca ia usar o celular, diz a Egli. Vai ser ótimo, legal, diz aqui o Márcio. Flávio, você me inspira, me ajuda bastante nas minhas tomadas de decisão. O Zen Carnaubal. Obrigado. Zen é o Fábio? Ou é algum amigo do Fábio, de Carnaubal? Que legal. Isso para mim é muito precioso, sabe? Eu acho que se o meu trabalho faz sentido, tem que ser para isso. Acho que a vida é tão curta, é tão rápida, é tão sem sentido, se a gente para enxergá-la racionalmente, que o sentido tem que ser mais amplo, né, do que algo palpável. E eu acho que essa possibilidade de, a partir de compartilhamento, fazer coisas legais, para mim é fundamental. Então, quando alguém me conta
né? Me estimula muito. Por isso que eu sempre que agradeço. Pô, obrigado por me contar. Eu tô lendo só perguntas aqui, tá? Esse vídeo do Instagram fica realmente salvo pra gente assistir depois, diz o Rubens. Fica, Rubens. É uma opção, né, de quem gera o vídeo deixar salvo ou não. Eu sempre deixo. Então ele fica aqui disponível para você ver depois, para você compartilhar. Não vai ficar só na live, não. Quanto tempo eu não te ouvia? Que legal. O Jean Porchioli. No Ponquiroli. Jean Ponquiroli. Pô, Jean, então volte a ouvir, né, na rádio todo dia, 8 da manhã. Radioinverso.com. E não só na rádio, isso é um negócio que me deixa feliz também. Hoje em dia, eu tenho mais audiência no Spotify do que na rádio ao vivo. A rádio ao vivo é fundamental para o programa acontecer. Eu não queria gravar o programa, até porque se eu fosse gravar o programa, não ia ter a interação, né? Então, para mim, a atmosfera da rádio ao vivo é insubstituível. Mas essa atmosfera é transportada para o Spotify. Mensagens que chegam pela manhã. E lá são, quer ver? Eu vou te falar agora. São mais de 200 programas. Vou ver exatamente quantos programas tem. E aí você pode baixar, né? Pode ouvir offline, pode tudo. Cadê? Onde é que eu vejo isso aqui, hein? 200... Agora vai demorar aqui. 216 programas. Contando o programa de hoje. São os 216 programas mais recentes que eu fiz. Então, não me ouvir é uma escolha. E me ouvir também. Jean, um abraço, tá? Obrigadão. Quanto menos mantemos de nós, mais estaremos vazios para caber no todo, diz aqui a Egli. Eu estou só priorizando os comentários aqui. E desejando um bom dia, né? Eu te acompanho desde 2014. Um momento de muita pressão na minha vida. Encontrei um vídeo seu no YouTube e me acalmou. Passei a te seguir. Pô, Márcio, são histórias como essa, né? Que eu não conheço, que eu não sei, mas que de alguma maneira me tocam. Que legal. Tem alguns vídeos no YouTube que viralizaram. O que hoje gera mais repercussão é o Deus de Spinoza. Sabe qual é o Deus de Spinoza? Vou colocar só um pedacinho aqui. Não vou colocar inteiro, porque as pessoas sabem. Mas o Deus de Spinoza, uma das coisas que eu gosto, é que ele desperta o melhor e o pior das pessoas. E eu acho que ou pelo menos grande parte das mensagens contundentes, abertas, elas fazem isso porque elas têm a intenção, eu faço isso na rádio também, de ser espelho. Quando a gente é espelho, aqui, ó, a mensagem é espelho, ela reflete quem está vendo. Inclusive aquilo que eu não gosto. As minhas barbas estão ficando brancas, né? O espelho me diz. Eu posso não gostar, pintar minha barba de preta. Amanhã eu chego com a barba pretinha aqui. É uma opção. Não é o meu caso. Mas é uma opção. Agora, se eu quiser quebrar o espelho e dizer minhas barbas não estão brancas, pá! Ou quebrar a tela, ou quebrar o filme, também é uma opção. E tem muita gente que faz isso. No Deus Spinoza, muita gente que faz isso. E outros que gostam. Isso aqui, ó. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que você faça é que saia pelo mundo e desfrute de tua vida. Eu quero que você goze, cante, se divirta e desfrute de tudo o que eu fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros, frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. A minha casa está nas montanhas, nos bosques, nos rios, nos lagos, nas praias. E aí vai. Eu me lembro um comentário que teve nesse vídeo de alguém que dizia assim, não vou achar porque já faz algum tempo. Quer dizer então que eu que não roubei, eu que não traí a minha mulher, eu que não matei, eu que não sei o quê, então eu vou pro mesmo lugar que quem fez tudo isso? Não pode! É uma baita confissão, né? Da dor, da necessidade de remuneração por não ter feito as coisas que ele descreve. É o espelho, eu sempre vejo espelhos aqui. Um dos comentários mais recentes que chegou há 3 dias é de um cara chamado Porto Gabriel. Eu até li na rádio que a hora que chegou eu estava no ar na rádio e recebi a notificação. E eu achei interessante.
sobre o Deus de Spinoza. Ele diz assim: é o melhor vídeo de marketing do diabo. Mas só aquele que é guiado pelo Espírito Santo percebe os laços do passarinheiro que há de ponta a ponta nesse comercial do inferno. O pai da mentira, assim como fez com Eva no princípio, continua com suas artimanhas, por séculos, cooptando vidas com suas enganações. E aí ele segue com uma série de versículos bíblicos. Tal. Ele está falando dele. Está falando dele. O que o áudio diz? A minha casa, obviamente que não é Deus falando, mas é uma comunicação simbólica, né? A minha casa não é o templo lúgubre, é a vida. Beija o seu filho. O sexo não é um pecado, o amor não é um erro. E fala mais, pare de ficar lendo escrituras sagradas o tempo inteiro. Como eu disse no começo dessa transmissão, em relação a tal palavra de Deus. Uma vez me perguntaram na rádio, o que você acha da palavra de Deus? Eu dizia, olha, se você não for capaz de perceber palavra de Deus na vida, não vai ser num texto que você vai perceber. Muito pelo contrário, o texto só vai te sobrecarregar, te dando a presunção do conhecimento, a arrogância de pensar que sabe. E então você vai ser portador de letra, palavra de Deus, como fez o nosso amigo Porto Gabriel aqui. Isaías, capítulo não sei quanto, versículo não sei o quê, e vai dizendo tal. Para ele isso é a palavra de Deus. E eu perco a sensibilidade e a referência proposta, por exemplo, esse áudio do inferno, que diz: a minha casa é a praia, a minha casa é a vida, o meu teto é o céu. A minha palavra é a palavra que sai da boca das pessoas, sem essa presunção. Eu sou muito, eu concordo muito com o Rubem Alves, quando ele diz assim, olha, faz tempo que quando eu quero ouvir falar sobre Deus, eu não ouço os teólogos, eu ouço os poetas. Porque ali há a palavra de Deus, ainda que seja a palavra de Deus pela via da dor. Sem essa presunção de vamos aqui falar sobre Deus ou a palavra de Deus, isso diminui. Isso é trazer para uma linguagem, isso trazer para uma crença, isso trazer para a minha mente, ou para a minha arrogância, ou para qualquer teologia, aquilo que está para muito além dela. Agora vem cá. É natural que muita gente se irrite com isso. E pense, obviamente, o Porto Gabriel não fez isso por mal, ele pensa realmente isso. É o pai da mentira, que enganou Eva e continua com as artimanhas, cooptando vidas com suas enganações e tal, porque ele precisa disso. Você imagina se o Porto Gabriel e a maioria das pessoas que pensam assim admitissem, né, que a palavra de Deus não é propriedade de alguém que diga em nome da palavra de Deus. Que a casa de Deus não é aquela que tem a placa. Igreja Universal, igreja, não é isso. E aqueles intermediários que vão lá de terninho, ou de batina, ou de qualquer outra roupa, podem ser sinalizadores, que podem sim fazer coisas boas. Eu não sou contra a religião, acho que ela tem um papel importante e que pode ou não ser bom. Mas ela não é detentora disso. É engraçado que tem muita gente que ouve eu falar isso e concorda. É isso mesmo, e eu acho até que é a maioria. Mas repara, como mesmo esses que concordam, inclusive, tem uma sementinha que ainda estão muito conectados a essa linguagem da religião. Então, eles vão se aproximar de lugares e pessoas, e tudo bem, pode ser bom, né? Mas eu só estou observando esse fenômeno, que falam mais ou menos o que eu estou dizendo aqui. Não, Deus não está no nome, Deus não está na ideia, Deus não está na crença. Mas usam ainda muito a linguagem, muito a palavra de Deus e tal. Ainda estão dentro dessa forma, né? A saída da forma, ela desarticularia essa construção milenar, que é a construção da religião. Eu acho que nós continuaríamos a ter religião. A religião faz parte dos seres humanos, não é à toa que existem tantas e há tanto tempo. Todos nós queremos transcender aquilo que nós somos, né? Entender de outra maneira. E a gente cria linguagens para isso. A ciência é uma arte para isso, é uma linguagem para isso. A arte é uma linguagem. A filosofia é uma linguagem. A gente vai criando linguagens. E a religião é outra linguagem. Também mais uma linguagem de transcendência. A gente quer transcender. Então, se a religião, como nós conhecemos, deixar de existir, outra coisa vai ser colocada no lugar e vai despertar em nós o bem e o mal que a religião desperta. Nos últimos tempos, sem polemizar, mas só fazendo uma observação, em alguma medida a política
ocupou esse espaço, né? Das paixões, da verdade, da mentira, de Deus, do diabo, essa dinâmica da redenção, dos portadores da palavra de Deus. Isso está na política hoje. É só você olhar com alguma atenção que vai perceber. Então, não é a política, não é a religião, mas somos nós que carregamos isso na gente. E enquanto a gente não perceber isso, a gente vai ficar migrando de religião e às vezes se posicionando, dizendo, olha, eu sou contra a religião porque eu percebi que tudo é engano, e fazer isso de maneira religiosa. O problema não é a religião, o problema é o método que nós muitas vezes aceitamos nos submeter para nos distanciar dessa amplitude que pode ou não estar na religião. A religião não é um problema. Assim como eu costumo dizer, nenhum sistema econômico é em si próprio gerador de prosperidade ou de pobreza. Claro, fazendo a ressalva, tem melhores e tem piores, e todos devem, ou melhor, ser abertos à discussão. Tem uns que, se implementados, tendem a gerar mais riqueza. A gente vê isso historicamente, outros não. Mas não é essa a questão. Enquanto a gente vai direto para esses pontos, a religião, os sistemas políticos, a política tal, e não passa por nós, a gente está negligenciando aonde todas as coisas acontecem. É em mim que acontece a religião, é em mim que acontece o capitalismo, é em mim que acontece o comunismo, é em mim que acontecem os ismos todos. Tudo processado por esse serzinho fragmentado que sou. E quanto mais amplo eu for, melhor eu processarei as informações que podem ser discutidas, alteradas, movimentadas, melhores, piores. Isso tudo está aberto. Tudo pode ser discutido, né? Mas sem antes discutir a mim mesmo. E cabe a cada um fazer esse processo de autoconhecimento, de observação. Então é tudo discussão boba, é tudo briga. Seja a palavra de Deus, ou seja a direita, ou seja a esquerda, é tudo bobagem. Como tem sido nos últimos tantos anos, né? Bom, últimas interações, eu nem sei quanto tempo tem essa live aqui já, mas vai ficar disponível depois, tá bom? O Constantino conheceu o trabalho depois do Zé Spinoza, muita gente, Constantino, eu fico muito grato por isso. A Joana também ama esse vídeo, dá de presente para as pessoas. Pô, Joana, que bom, que legal. Esse vídeo é um presente meu para todos, né? Assim como tudo que eu faço com a intenção da entrega, como eu dei o exemplo das árvores. E quando alguém pega esse presente que eu dou e dá de presente para outros, eu fico mais feliz ainda. Então, obrigado por me contar, Joana. Felipe, eu também descobri a partir desse vídeo, muito bom, volta e meia eu assisto ele novamente. E você repara, Felipe, que se você vê esse vídeo hoje e você volta a ver o vídeo daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você vai ter visões diferentes do vídeo. O vídeo é o mesmo, as palavras não vão se alterar, o texto é o mesmo, a trilha é o mesmo, tudo igual. Mas você está em movimento, né? Os objetos estão estáticos, nós não. O vídeo está lá, você não. Você está passando. É como um cenário. Eu estou parado vendo uma montanha. Ela está daquela maneira, eu posso descrevê-la fielmente. Mas quando eu começar a me movimentar, a montanha continuará no mesmo lugar e da mesma forma. Mas ela vai se alterando conforme eu me altero no movimento. E o movimento na vida é compulsório. Eu não tenho controle sobre isso. Então, seja um vídeo, seja qualquer coisa, tudo se modifica porque eu estou me modificando. E como eu disse no começo, nada se repete. Obrigado, Felipe. Certa vez eu vi um pastor fazer o mesmo em um vídeo, falando do Rubem Alves. Ele estava falando de si próprio. O Rubens está dizendo do Porto Gabriel aqui, né? Mas isso você sabe, o Rubens, eu sou um cara que tem formação cristã, né? A minha primeira rádio foi uma rádio gospel. E essa linguagem sempre fez parte da minha família, da minha vida, tal. E essa percepção, esse sentimento ainda faz parte de mim. Mas com o tempo eu fui percebendo, e às vezes de uma maneira dolorosa, que para eu me manter coerente com aquilo que em mim sempre foi real e vivo, e que eu não vou entregar ao cristianismo, não é isso. Mas tem a ver justamente com essa proposta de viver, de estar aberto à vida, de entender, de saber da nossa insignificância, de reconhecer o mistério, construtores e altares à beira do abismo. Eu fui percebendo que a linguagem e a cultura, nesse caso cristã,
me distanciava muito, porque era necessário fazer uma série de concessões em linguagem, inclusive, que eu não estava mais afim de fazer. E aí eu segui um caminho próprio. Eu estou te contando isso porque nessa fase, para mim, era difícil, porque a grande maioria das críticas que eu recebia sempre vinha desse pessoal de igreja, sempre. E sempre nessa cobrança, mas isso não está na palavra, no livro, no inferno, não sei o quê, você não fala do diabo, era sempre isso. Isso foi uma certa angústia para mim até mais ou menos 2012, 13, quando eu falei, vem cá, o que eu estou tentando administrar isso? O que eu estou preocupado com que as pessoas vão entender, não vão entender? Eu só vou ser árvore. E aí, Rubens, a partir de então, eu fui entender que esse conceito do herege me parece um elogio hoje. E pessoalmente eu acho que não tem muita chance, pelo menos sob os olhos de quem está com essa mente do Porto Gabriel e desse pastor que você descreve, de ser visto de outra maneira se você de fato quiser ser coerente com aquilo que te habita. E não é só na religião não, viu? A sociedade de maneira geral, a sociedade quer previsibilidade, a sociedade lida bem com quem é igual, com quem reproduz aquilo que eu acredito, seja religioso ou não. E aí você pode ver isso de várias maneiras, porque isso não é religioso, isso é humano. A religião expressa isso porque é humano. Sendo assim, né, a questão de ser herege é uma definição que a religião dá. Mas a sociedade também, ela te rotula como louco e como qualquer outra coisa. Grande parte daqueles que são vistos como esse aí é louco, esse aí tem um parafuso a menos, esse aí é uma forma prévia, inconsciente, muitas vezes, de desqualificar o pensamento perigoso. Por isso que os artistas, durante muitos anos, foram mal vistos pela sociedade e ainda são. Em alguma medida, não estou falando de artista midiático, de massa, faz música, tira o pé do chão, não é isso. Estou falando de artista transgressor, que propõe, selvagem, esse é mal visto. E não é aceito pelo mercado, não é aceito pelo mundo da arte, é pobre, né? É excluído, ele é marginal. Quem de fato quer ter uma visão coerente, real e verdadeira vai ser marginalizado pela sociedade e prepare-se para isso. Não tem como conciliar. Não tem, porque a sociedade é estruturada dentro de um pensamento de massa. Sempre foi assim, isso não é um fenômeno dos nossos dias. Só que esse fenômeno ele é reforçado hoje por conta da tecnologia, da linguagem, da criação de algoritmos que só sustenta esse negócio e nos coloca cada vez mais nesse processo. Então, se você quiser ter a mente de árvore, olhe para si próprio, preste atenção nos frutos, nos benefícios dos frutos e fique feliz por ser árvore só. Só. Esperar reconhecimento, esperar engajamento, esperar aplauso, no mínimo, vai te enfeiar, vai te diminuir, vai te tornar um ser maleável. Não vai ter nada de concreto ali. E eu já vi, infelizmente, muitas vezes isso acontecer com gente querida, com gente boa, com gente sincera, mas que nessa tentativa de adaptação vai se perdendo. Melhor ser herege, viu, Rubens? A história nos mostra isso, né? Só para registro, diz o nosso querido Iromar da Bélgica, eu descobri que você fazia rádio inverso através do seu vídeo no YouTube de Deus Espinosa, através desse vídeo, você vê que legal, né? A compreensão de Deus em mim é surreal. Pô, Iromar, que legal, isso me estimula, né, a fazer isso tudo, a fazer o programa no YouTube. Aliás, eu estava pensando agora aqui, por isso que eu saí um pouco, dei uma perdidinha, porque me veio essa ideia e eu já vou lançar. Esse vídeo, que vai ficar salvo aqui, vai para o YouTube também, vai para o meu canal. Então já estou falando com o YouTube, em vez de fazer 2 vídeos, já está aqui. No Instagram, Flávio F. Siqueira, e no YouTube, canal do Flávio Siqueira, sobre esse novo programa. Mensagens que chegam pela noite, pelo fim de tarde, também estou definindo isso, mas que semana que vem eu vou botar aqui nessa minha mesa, essa câmera, e vou conversar com mais frequência também no canal do YouTube. Tá bom? Eu estou falando desde as 8 da manhã, são quase 11. Comecei o programa da rádio, depois já colei aqui no Instagram, então vou descansar um pouquinho. Fora que eu gravei umas coisinhas aqui entre o programa e a live, então preciso descansar minha voz. Mas, poxa vida, eu sempre que venho fazer uma live, né, eu venho meio assim, não sei se eu vou e tal. E, poxa, quando eu venho, eu sempre fico feliz e com vontade de voltar. Então, obrigado a todo mundo que esteve aí, obrigado os comentários, obrigado
quem está quietinho ou quietinha, mas está vendo também. Um beijo para os que verão depois no Instagram, no YouTube. E a gente vai seguir se falando, né? Eu estou numa fase de caminhar, de muitas mudanças e muitas coisas acontecendo. E eu precisei ficar um pouco mais quieto, eu precisei dar um tempo, né, para mim. Ainda preciso, em muita medida, em muitos momentos, mas eu estou sentindo a necessidade de abrir as janelas, né, não ficar só quieto de janela fechada. Deixar a luz entrar, deixar o sol, deixar o vento, interagir mais. Por isso que eu estou aqui, né, e em breve no YouTube, e tem a Rádio Inverso, enfim, e os canais todos, tá bom? Bom fim de semana, obrigado pelo papo. Até a próxima.